Olá, terceiros anos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é sobre o movimento modernista no Brasil. Eu adoro. Então vamos lá. O século XX, ele se inicia no Brasil com muitos fatos que vão moldando uma nova fisionomia no país. Parece aula de sociologia, né? Mas é de artes. Observa-se, por exemplo, um período de progresso técnico em virtude da criação de fábricas, né? Muito tecnicismo, muitas fábricas surgindo, certo? Ao lado disso, né, a vinda de grande número de imigrantes de diversos países colaborou para alterar a sociedade brasileira. Até agora parece aula de artes, ou parece aula de sociologia, mas é artes. Certo, como consequência, o país assistiu a um expressivo crescimento econômico e a transformações sociais resultantes do convívio com as diferentes culturas. Era necessário, então, surgir uma arte nova para expressar os novos tempos. Por isso, o movimento modernista brasileiro. Vamos lá. O nascimento de uma arte nova. Para falar disso, nós temos que falar da Semana de 1922, né? Isso é o maior ícone do modernismo brasileiro. Em 1917, as forças sociais que atuavam na realidade brasileira eram bem complexas, né? Como eu disse. E em São Paulo, por exemplo, uma greve geral, da qual fizeram parte 70 mil operários, foi organizada pelo movimento anarquista. Os primeiros a questionar o capitalismo paulista. Nesse contexto de transformação, vivia-se então à espera de uma arte nova que exprima a saga desses tempos e do porvir. Essa arte inovadora aparece inicialmente da atividade crítica e literária, né, de Oswald de Andrade, Menotti Del Pitta e Mário de Andrade, entre os outros artistas. Quando eu era aluna, eu confundia muito esse lance de Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Sério, minha mente dava um tiltzinho. Oswald de Andrade, em 1912, comenta o Manifesto Futurista de Marinetti, que propõe o compromisso da literatura com a nova civilização técnica, ou seja, a literatura se juntar com esse novo movimento tecnicista que estava surgindo com as fábricas. Quando eu digo movimento tecnicista, ai gente, eu quebrei o pé, tá muito difícil, aí eu fico mudando de posição e tem que ficar alto o pé, tá difícil, nunca tinha quebrado nada, quebrei o dedinho. Então, continuando, até perdi onde eu tava. Então, ao mesmo tempo, Oswald de Andrade alerta para a valorização das raízes nacionais que, segundo ele, devem ser preservadas e devem ser também um ponto de partida para os artistas brasileiros, para não ficar bebendo de fontes internacionais sempre, usar o que é nosso, o que é brasileiro. Isso é ótimo, né? Então, assim, cria-se movimentos como o Pau Brasil, que é um nome bem brasileiro, e nesse movimento ele escreve para os jornais, expondo ideias renovadoras, participa de grupos de artistas que começaram a unir-se em torno de uma nova proposta estética. Adoro! Então, antes dos anos 1920, são feitas em São Paulo 2 exposições de pintura que apresentaram a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros. A de Lazar Segal, em 1913, e a de Anita Malfatti, em 1917. Essa segunda é mais famosa. A exposição de Anita Malfatti provocou grande polêmica com os adeptos da arte acadêmica. Tudo que gera polêmica tem tendência a explodir, né, gente? Entre essas obras estava, por exemplo, Torso, o desenho de um corpo de um atleta. A pintura destaca a impressão de força e movimento dos músculos. Eu vou colocar na aulinha para vocês lerem lá as imagens. O corpo parece ganhar volume, embora esteja representado em uma superfície de apenas 2 dimensões, né? Largura e altura.
Certo, de fato, o torso é o destaque do desenho, uma vez que apenas vemos a parte da cabeça e não vemos os pés. E as mãos fortes como são apenas sugeridas, não aparece, né? A reação mais forte contra a exposição da Anita Malfatti veio com o artigo de Monteiro Lobato. Gente, Monteiro Lobato foi o maior, eu não posso falar essa palavra aqui, mas começa com CU e termina com zão, da época. Porque o cara, vocês já viram como ele era racista na forma como ele expunha os personagens, como ele só perpetuava a realidade brasileira na escrita dele, na forma dele fazer a produção de arte dele, a produção artística dele. Então, continuando. Cadê onde eu estou? Certo. E aí, o Monteiro Lobato escreve um artigo para o Jornal do Estado de São Paulo, intitulado A Propósito da Exposição Malfatti, publicado na seção Artes e Artistas da edição de 20 de dezembro de 1917. Nele, o escritor, preso a princípios estéticos conservadores, afirma que todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. Monteiro Lobato foi mais longe ao criticar os novos movimentos artísticos. Assim, ele escreve, vamos ver, entre aspas, tá, gente? Quando as sensações do mundo externo transformam-se em impressões cerebrais, nós sentimos para que sintamos de maneira diversa, cúbica ou futurista. É forçoso ou que a harmonia do universo sofra completa alteração ou que o nosso cérebro esteja em pane por virtude de uma grave lesão. Enquanto a percepção sensorial se fizer normalmente no homem através da porta comum dos 5 sentidos, um artista diante de um gato não poderá sentir senão um gato. E é falsa a interpretação que do bichano fizeram um totó, um escaravelho ou um amontoado de cubos transparentes. Bem tradicional, né? Em posição totalmente contrária à de Monteiro Lobato, estaria anos mais tarde Mário de Andrade. Deixa eu tirar esse trem daqui. Oh, coisa. Aí. Estaria Monteiro Lobato. Oh, que Monteiro Lobato, gente? Monteiro Lobato tava lá pra trás. Pera, gente, paciência. Katia Odete, paciência. Então, Mário de Andrade se contrapôs, obviamente, às ideias de Monteiro Lobato, porque as ideias de Monteiro Lobato eram retrógradas, né? Era tipo assim, ó, se você tá pintando essa garrafa, não inventa moda não, é só a garrafa e pronto, não cria outra coisa, limitando a criatividade. As ideias estéticas de Mário Lobato, meu Deus, de Mário de Andrade foram super importantes. E aí ele expôs, né, no prefácio interessantíssimo, prefácio interessantíssimo, tá? Entre aspas, essas duas palavras, de sua obra Paulicéia Desvairada, publicada em 1922. Nesse texto, Mário de Andrade afirma, ó, belo da arte, arbitrário, convencional, transitório, questão de moda, belo da natureza, imutável, objetivo natural, tem a eternidade que a natureza tiver. A arte não consegue reproduzir natureza, nem este é o seu fim. Todos os grandes artistas, ora conscientes, Rafael das Madonas, Rodin de Balzac, Beethoven da Pastoral, Machado de Assis, do Brás Cubas, ora inconscientes. A grande maioria foram deformadores da natureza, donde infiro que o belo artístico será tanto mais artístico, tanto mais subjetivo, quanto mais se afastar do belo natural. Outros infiram o que quiserem, pouco me importa. Esse foi o prefácio interessantíssimo de Paulicéia Desvairada, publicada em 1922, onde Mário de Andrade afirma essas palavras. Até a forma de você
porque eu li os dois, né? Os dois trechos aqui. Esse aqui é muito mais fluido, muito mais, sei lá. O outro é a leitura mais truncada. Por quê? Embora exista uma diferença de alguns anos entre a publicação desses dois textos, eles demonstram ideias em que se dividiram artistas e críticos da arte na época. De um lado, os que pretendiam que a arte fosse uma cópia fiel do real. Do outro, os que almejavam a liberdade criadora para o artista, para que ele não se sentisse cercado pelos limites da realidade. Agora eu ouso perguntar, vocês podem colocar aí nos comentários. Se você se tornasse um artista plástico, o que você pintaria? Você pintaria essa garrafa como ela é, tal como ela é, ou você iria além? É para responder isso, hein? Tá. A divisão entre os defensores de uma estética conservadora e de uma estética conservadora e quem defendia uma estética renovadora prevaleceu por muito tempo e atingiu seu clímax na Semana de Arte Moderna realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. No interior do teatro foram apresentados concertos, conferências, enquanto no saguão foram montadas exposições de artistas plásticos como os arquitetos Antônio Moya, George Prisman Bell, os escultores Victor Bercherer e W. Heinberg, e os desenhistas e pintores Anita Malfatti, Di Cavalcante, John Grass, Martins Ribeiro, Zina Aita, João Fernando de Almeida Prado, Inácio da Costa Ferreira e Vicente do Rego Monteiro. O evento foi o marco da presença entre nós de uma nova concepção de fazer e compreender a obra de arte. Gente, olha que espetáculo. Depois disso, surge aquela pintura aquela pintura que tem um pezão gigante. Jesus amado, ajuda nós. Eu tô ruim, viu, gente? Minha cabeça tá ruim. É uma crítica, sabe, muito gostosa para rebater esses conservadores. Nossa, eu adoro. Então tá, pessoas, eu vou fazer um videozinho bem curto falando sobre a semana de 22 e vou postar pra vocês, tá bom? Então nós ficamos por aqui. E lembre-se que arte é uma forma de revolucionar, arte é uma forma de conversar, arte é uma forma de dizer. E vai desculpando aí os lapsos de memória da titia Odete, tá? Não tem sido fácil pra titia. E agora eu ainda tô com um dedinho do pé quebrado. Triste, gente. Eu nunca tinha quebrado nada. É muito ruim. Dói. Beijo, gente. Fiquem bem.